acredito que o atestado seria a mesma coisa. Então, eu só trouxe aqui, né, uma foto de um atestado que eu peguei na internet, né, como é. E aqui, um outro exemplo, né, que eu fiz. Atesto para devidos fins que a paciente Maria Fernanda, de 24 anos, que sou eu, foi atendida nessa unidade de saúde no dia 14/6/2026 e encontra-se temporariamente incapacitada. Eu nem sei que CID é esse aqui, Jesus. Para suas atividades laborais por motivo de doença, recomenda afastamento de suas atividades por 3 dias, a partir dessa data. Então, o CID, gente, ele não é obrigatório, tá? O CID, o médico, ele só vai colocar se o paciente permitir. Tá? Mas não é obrigado o atestado, né, para você entregar na empresa que você trabalha, no local onde você estuda, não é obrigado o pessoal lá saber o que você tem, tá? Então, só se o paciente autorizar. Local e data e nome do médico. Mas deixa eu pesquisar esse CID aqui, que agora eu fiquei curiosa. Que eu coloquei um CID que eu não sei nem se existe. Mas, enfim, local e a data e a sua assinatura sempre. Então, lá na minha prova prática, eu também tive que assinar, tá? Então, lá você assina com o seu nome completo mesmo. Deixa eu ver. Esse CID aqui é de gastroenterocolites infecciosa, eu acho. Acho que não existe. Na verdade, eu acho que esse CID aqui não existe. Enfim, depois vocês pesquisam aí no Google. Mas, enfim, gente, o CID, né, existem 1 milhão de CID, né, você não é obrigado a colocar, tá? Só o atestado mesmo, com a sua assinatura, nome completo do paciente, tá? Que eu não coloquei meu nome completo, que eu acho que seria muita exposição, mas, enfim, nome completo do paciente, idade e que ele foi atendido no dia tal, né, na hora tal e assim. Tá? Então, do atestado não tem muito o que explicar, é só isso mesmo, né? Então, vocês podem imprimir, tá imprimindo esse atestado e tá treinando ali só a sua escrita para você treinar a preencher rápido, né? Porque lembrem, você só tem 10 minutos. Receita médica. Então, a receita que foi o que caiu, e eu gostaria da participação dos universitários, né? Essa foi a que caiu na minha prova prática, né? Eu vou explicar para vocês o caso clínico. Eu tinha uma gestante, tá? Que ela estava com sintomas, né? O diagnóstico dela era cistite, né? Ela estava com infecção do trato urinário baixo. Então, uma cistite. Ela tinha disúria, polaciúria, ela tinha todos os sintomas. E aí, depois que eu fiz o atendimento dela, né, já tinha pensado na minha hipótese diagnóstica, eu solicitei alguns exames, né, inclusive o exame de urina simples e uma urocultura, tá? E eles me entregaram também algo que eu não solicitei, mas que eles me entregaram, que foi um papel que tinha quais antibióticos a paciente era resistente ou não. Então, ali naquele papel, ela tinha resistência a alguns, e eles deixaram que ela era sensível só para uns. Então, eles facilitaram bastante, porque eles deixaram a nitrofurantoína, a cefalexina e a amoxicilina clavulanato. Então, qualquer um que você escolhesse ali seria bom. Então, pensando nesse quadro de cistite e nesses 3 antibióticos, como que vocês preencheriam essa receita, né? Aqui você tem que colocar o nome do medicamento, a miligrama do remédio, tá? Tomar um comprimido via oral de tantas em tantas horas por tantos dias, tá? Então, se alguém quiser dizer como que preencheria essa receita. Eu quero que você preencha essa receita, né? Daqui, o caso é uma paciente ela está gestante, tá? Ela tem uma cistite e os antibióticos disponíveis são amoxicilina clavulanato, nitrofurantoína e cefalexina. Aí você escolhe um, então você vai escrever aqui o antibiótico, quantas miligramas, um comprimido via oral de tantas em tantas horas por tantos dias. Aí seria isso. Perfeito. Exatamente isso. Então, era exatamente isso que eu teria que eu escrevi, né, lá na hora. Eu escolhi a cefalexina. Primeiro eu escolhi a nitrofurantoína, mas eu não lembrava quantas miligramas, né, que são 100 miligramas, tá? Então, eu não lembrava quantas miligramas era da nitrofurantoína. Aí eu
troquei para cefalexina, mas claro que eu não rasurei o receituário, né? Então, você tem que pensar um pouquinho antes de escrever. Eu sei que dá um nervoso muito grande lá na hora, mas aí eu coloquei cefalexina, 500 miligramas, tomar um comprimido via oral de 6 em 6 horas por 7 dias. Aí, aqui você tinha que escrever o seu nome, né, o seu CPF. Depois você pegava o receituário e mostrava para a câmera e falava o que você escreveu. Então, além de escrever, você tinha que verbalizar, tá? E explicar para sua paciente como que ela ia tomar. Então, aqui eu trouxe o gabarito para vocês, né? Então, aqui nós tínhamos o ponto 9. Preencha adequadamente em língua portuguesa o receituário. Então, o nome da medicação, a dose, a posologia, o tempo de tratamento, então quantos dias, né? E eu ganhava o ponto se eu preenchesse os 4 itens, tá? E o gabarito nós tínhamos essas 3 opções que eu falei para vocês. Então, qualquer uma dessas opções aqui que o candidato escrevesse estaria certo, tá? E aqui eu trouxe outros exemplos, tá? Aqui é uma foto que eu peguei de quando eu estava treinando para minha prova prática, que era uma paciente ela tinha pneumonia e o CURB dela deu 1 ponto. Então, ela iria para um tratamento ambulatorial, tá? E aqui eu fiz uma receita para ela hipotética, né? Escrevi o nome hipotético, a idade, né? E aí coloquei amoxicilina, 500 miligramas. Aí você põe, geralmente, e o INEP não exigiu isso, graças a Deus. Mas eu estava treinando dessa forma, né? Com quantos comprimidos no total a paciente ia tomar. Então, ao total seria 21 comprimidos, que ela iria tomar um comprimido via oral de 8 em 8 horas por 7 dias. Né? A azitromicina, 500 miligramas, ao total 5 comprimidos, porque ela iria tomar um comprimido via oral cada 24 horas por 5 dias. O paracetamol, né? 500 miligramas, 10 comprimidos, tomar um comprimido a cada 8 horas, se febre ou dor, tá? Então, esse é outro exemplo de outra patologia. Aí vocês viram, eu estava treinando de uma forma, né, mais complicada até, e veio uma receita bem mais tranquila, né, só para eu escrever o nome do medicamento, a dose, e de quantas em quantas horas e por quantos dias, né. E agora, falando do receituário de controle especial, isso aqui eu esqueci de tirar, perdão, gente. Mas enfim, falando do receituário de controle especial, eu trouxe para vocês as vias que nós temos, tá? Essas receitas são da minha irmã, tá? Que ela trabalha na UBS, e eu pedi autorização para ela para usar. Então, que foi o que eu usei para estudar para minha prática. Então, nós temos aqui a receita amarela, a receita azul e a receita branca, tá? E aí você tem que saber quando que você vai usar cada cor dela. Então, aqui essa foi uma receita que ela fez, né? Na verdade, eu fiz e usei o carimbo dela, né? Quando eu tava treinando lá. Então, dessa forma, né? Então, sertralina, 50 miligramas, a caixa vem 30 comprimidos, né? Tomar um comprimido pela manhã, após o café da manhã, esse aqui eu enfeitei, né? Então, como que eu vou saber qual medicamento vai em cada receita? E aí eu trouxe aqui pra vocês também, né? A azul é onde a gente coloca psicotrópicos, anorexígeno, né, que é inibidor do apetite, sedativo, que seria o Zolpidem, por exemplo, né, o clonazepam iria na receita azul, tá? A branca seria os antidepressivos, os antibióticos, né? Então são remédios assim, todas essas são de controle especial, tá? Então são remédios que a farmácia precisa da receita para poder te vender. Então a branca seria antibiótico, anticonvulsivante, né, antidepressivo, antiparkinsoniano. A amarela seria os opioides, as anfetaminas, tá? Então eu decorei assim. Sabe aquele filme Divertidamente? Então nós temos a tristeza, que ela é azul, e nós temos a alegria, que ela é amarela. Acho que é amarela, né? Foi assim que eu decorei, gente. E aí, o azul de tristeza, então lembrar dos psicotrópicos, dos sedativos, né? Esses remédios, assim, que rebaixam o paciente. E a amarela, né, que é a alegria, lembrar do metilfenidato, né, que seria a ritalina, tá? Então, o Venvance, né, esses remédios aí que deixam o paciente agitado, tá? Então, esse foi o mnemônico que eu usei para decorar. E a branca, os antidepressivos e os antibióticos. Alguma dúvida? Ok, vamos continuar. Então, aqui eu trouxe também, gente,
um exemplo, tá, de prescrição hospitalar, que eu também usei para treinar para minha prova. Então, eu tinha um paciente com pneumonia adquirida na comunidade. Pneumonia é um da doença mais fácil para a gente treinar, receita, tá? Então, pneumonia adquirida na comunidade com 3 pontos no CURB 65. Então, eu iria internar esse paciente. E a prescrição hospitalar dele ficaria mais ou menos assim, né? Dieta livre, acesso venoso periférico, né, com solução salina, ceftriaxona 2 gramas intravenosa uma vez ao dia, dipirona 1 grama endovenosa, se febre ou dor, e monitorização de sinais vitais. Então, na prescrição hospitalar, você tem que escrever ali tudo que você passaria para o paciente, não só as medicações. Então, monitorização de sinais vitais, cabeceira elevada, né, que é uma coisa que a gente verbaliza muito quando a gente vai internar o paciente na estação da prova prática, tá? Então, você vai internar, você tem que falar para ele se ele vai ficar em dieta zero, ou se é livre, ou se vai ser dieta por sonda, se a cabeceira vai ficar elevada, né? Geralmente é a 30 graus, eu sempre verbalizava, a cabeceira elevada a 30 graus, os acessos venosos periféricos dele infundir o quê? Vou infundir cristalóide, vou infundir soro fisiológico, rigelactato, então você tem que falar, né, verbalizar. A medicação, então ele vai usar antibiótico, quantas gramas, né, quantas miligramas, qual é a via, né, o analgésico, a dipirona aqui que eu escolhi, então quantas gramas por qual via, né, e a monitorização dos sinais vitais, que é uma das primeiras coisas que a gente aprende, né, praticando, que seria frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio, temperatura, né, a diurese, enfim. Então, eu trouxe aqui um exemplo de prescrição hospitalar, né, e trouxe aqui a foto das receitas para vocês conhecerem mesmo como que é, tá? Então, a maioria dessas receitas já vem pronto, exceto a branca. A branca meio que você tem um espaço livre. Agora, a amarela, né, e a azul, você coloca o medicamento aqui, tá? É aqui do ladinho. Coloca o medicamento, a quantidade, né, a dose e a posologia. Então, é aqui do ladinho que você coloca. A mesma coisa com a amarela. Então, o paciente, o endereço, né, a mesma coisa, a data, todas elas têm um número, né, justamente para evitar falsificações, tá? E é isso que o médico preenche, tá? E aqui, essa parte aqui é para farmácia. Essa parte aqui do canto. Então, continuando, nós temos também o encaminhamento, que foi algo que veio na minha prova prática, né? Na minha edição. Aqui, gente, eu tinha uma paciente que ela era profissional da saúde, tá? Ela teve um acidente de trabalho, né? Ao tirar sangue do paciente, alguma coisa assim, ela se furou, né? E aí ela não fez a profilaxia pós-exposição, e aí eu tinha que solicitar os exames dela, né? Ou ela já me entregava, não lembro agora, gente, é muita coisa. Então, ela me entregava os exames dela, e aí tinha lá os exames de hepatite e HIV, que eu tinha que interpretar. Então, ela tinha dado, nos exames dela, eu consegui ver que ela tinha dado reagente para hepatite C, no teste rápido de hepatite C. Então, eu teria que solicitar o RNA HCV para confirmar, né, se ela tinha hepatite C ou não. E eu consegui ver, através dos exames, que ela não era vacinada contra hepatite B. E a gente sabe que todo profissional de saúde tem que estar com todas as vacinas certinhas e em dia, tá? Então, eu esqueci, tá, na hora da estação de solicitar o RNA HCV, tá? Então, eu diagnostiquei ela com hepatite C, que vergonha. Mas, enfim, esse encaminhamento era para eu encaminhá-la para tomar a vacina da hepatite B, com a justificativa de que ela era profissional da saúde e todo profissional da saúde precisa ter essas vacinas, tá? Então, seria isso que foi isso que eu escrevi lá na hora do encaminhamento. Então, a folha que me entregaram era exatamente essa, e aí tinha caneta lá, disponível em cima da mesa, e aí eu escrevi só o encaminhamento. Então, encaminha paciente fulano de tal, de tantos anos, porque para tomar hepatite B, porque ela é profissional da saúde, sei lá, algo nesse sentido, tá? E aí eu trouxe o gabarito aqui para vocês também. Então,
redige em língua portuguesa o encaminhamento, então encaminha paciente para vacinação contra hepatite B, justifica a indicação, então ela é profissional de saúde e anti-HBS não reagente, ou seja, ela não era vacinada, né? E aí o gabarito seria o que eu teria que escrever lá na hora. Encaminha paciente para vacinação contra hepatite B por se tratar de um profissional de saúde não imunizada com anti-HBS não reagente, tá? Aí eu ganhava 1,3, né, só por escrever certo. E verbaliza o que escreveu no encaminhamento. Então eu coloquei essa parte aqui para vocês lembrarem, né, que não é só escrever. Você tem que mostrar para a câmera e verbalizar o que você escreveu, tá? E aqui, gente, a nossa última de hoje é notificações. Eu estou aguardando a minha irmã, como eu disse, ela trabalha na UBS e ela tem várias folhas de notificação e eu pedi para ela uma folha porque na internet a gente não consegue encontrar folhas de notificação que seja legível, né? Mas quanto às notificações, gente, o que vocês vão notificar? Nós temos as notificações compulsórias, né, em 24 horas, então você tem até 24 horas para notificar, e nós temos as notificações semanais, então você tem até 7 dias para notificar. Eu trouxe um exemplo aqui que eu achei da tuberculose, mas assim que a minha irmã me enviar essa foto que eu pedi para ela, eu mando lá no grupo para vocês terem acesso e ver como é certinho, né, o que vocês vão escrever, tá? Então aqui essa é uma de tuberculose, então cada patologia tem um papel específico. Então essa daqui é da tuberculose, a gente tem a do HIV, a gente tem a da dengue, a gente tem a da chikungunya, do zika vírus, enfim. E aí, gente, eu acredito assim, que notificação, né, diz lá no edital que pode vir, né, para você preencher uma notificação, tá? Mas a notificação, ela não tem nenhum segredo, assim como o atestado médico, porque já tá tudo aqui, então é só você ir lá conversando com o seu paciente e ir preenchendo, tá? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né, que deu para tirar aí algumas dúvidas sobre esse preenchimento de documento. Eu recomendo que vocês treinem, tá? Treinem, né? Peguem, escrevam, imprimam papel. Eu vou mandar lá no grupo para vocês, foto de atestado, receita, enfim, para vocês pegarem e escreverem. Então, escrevam no papel mesmo, no caderno, tá? É importante que você escreva para você lembrar para você ver se você está escrevendo rápido, né? Se você precisa aprender a escrever mais rápido. E lembrem-se também de letra legível, tá, gente? E é isso. Alguma dúvida? Não, doutora, muito obrigada. Muito boa a sua aula. Obrigada. Fico muito feliz que você gostou. De nada. Então tá, gente. Se não tem dúvida, me despeço de vocês. E a gente se vê numa próxima oportunidade, tá? Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, Maria. Nada.